O mundo está passando por um momento complicado, né? Nós, até 10, 20 anos atrás, acreditava-se que o mundo estava indo para superpopulação. Nós teríamos ia chegar um momento que não ia mais caber gente no planeta, não ia mais ter recurso para todo mundo, ia ser uma tragédia. Aí agora nós sabemos que essas projeções estavam erradas, né? E que na verdade tem bastante espaço para todo mundo, caberia todo mundo no estado com uma casa e um jardim no estado do Texas, né? E traz problemas com relação à imigração, traz problema com relação ao envelhecimento da população, mas esse problema está sendo então assim, durante muito tempo, né, foram executadas políticas voltadas para essa questão de vamos controlar a família e vamos diminuir o número de filhos e tudo mais. Só que nós chegamos a um extremo, né? Você vê que foi um projeto dos estados, foi um projeto que encabeçado por pensadores e gente lá na ONU. E no fim das contas, o que acontece? Você já ouviu falar do termo homem herbívoro? MGTOW. Você vai procurar na internet assim, MGTOW, em inglês. Ou então, pessoas que jogam, jogadores, é o game, né? Gaming, né? Red Pill, a pílula vermelha, né? Que é... Ou seja, homens que vão lá e tomam a pílula vermelha. Você já ouviu falar desses termos? Então, o que acontece? Então, vamos começar. Olha só. Basicamente, é o início da guerra dos sexos, né? A gente sempre fala dessa questão de guerra dos sexos, mas eu acho que nunca esse termo foi tão verdadeiro quanto agora. Porque antigamente a gente falava disso, mas homens tinham o papel lá pré-determinado de homens e mulheres o papel pré-determinado de mulheres. E aí o que acontece é o seguinte, num determinado momento houve o movimento feminista, né, encabeçado por socialistas e tudo mais, né, assim, muito financiado pela esquerda, né, e por razões que eu não vou tratar nesse vídeo agora, mas desse movimento começou a surgiu na geração dos baby boomers, né, a geração depois do pós-segunda guerra, um surto de divórcios, né, e a partir daí as mulheres foram ganhando mais direitos. Só que em algum momento parece que o pessoal, todas essas nomenclaturas defendem, de certa maneira, é que esses direitos eles chegaram num ponto em que a ideia era deixar os dois com direitos iguais, mas a ideia é que o movimento feminista empurrou demais e passou da conta, né? E que o fardo tá muito para os homens. Então, olha só que interessante. Homem herbívoro é um termo que foi cunhado no Japão. Porque o que acontece lá é o seguinte: 50% da população eles não estão fazendo sexo. 50% da população, né? Eles não fazem sexo regularmente, não estão basicamente gente jovem. E cerca de 20% dos jovens japoneses não querem saber de fazer sexo. Nunca. Nunca, eles estão fora do mercado. Então, assim, o termo foi cunhado porque o termo em japonês para relações sexuais seria o equivalente a relações carnais, que nós temos aqui, né? Ou seja, relações da carne. Então, alguém foi lá e falou assim, olha, esses aí são os homens herbívoros, eles não querem saber de carne. E aí, assim, então tem várias alcunhas diferentes lá, mas consiste basicamente em homens que eles não querem saber de mulher. Assim, não é que eles são viados nem nada, é 20% da população, mas é só aquela conclusão de que é melhor eles ficarem jogando videogame, é melhor eles ficarem jogando, não sei, viver no mundo eletrônico, lá plantando, vivendo uma vida mais barata. Eles não têm a mesma libido
para entrar no mercado financeiro, né? E pode ter certeza, de lá, a gente aí falar de lá, né? Ah, mas lá é só lá no Japão, mas não. Nos Estados Unidos e na Europa também são movimentos similares têm crescido. De homens que não querem mais saber não é só não saber de casar, os caras não querem saber nem de homem, de mulher. Lá no Japão tem um fenômeno interessante que são homens que compram bonecas infláveis, mas não como as bonecas infláveis que tem aqui. Sabe aquelas bonecas infláveis que parecem de verdade? Então, eles vão lá e compram. E tá piorando, porque estão chegando no mercado dessas bonecas que respondem, né? Que tem alguma resposta, como robôs, né? Então ela já tinha alguns mecanismos, como por exemplo vibradores nas partes sexuais e tudo mais. E esses homens, eles vão lá e compram uma boneca dessas e eles se satisfazem assim e acabou. E esse é um movimento que está crescendo. Muita gente no Ocidente, e é um problema que eu acho que é um problema silencioso e que a gente tem que olhar com atenção para ele. No Ocidente e aqui no Brasil, eu acho que também tá chegando devagarzinho, mas está chegando, porque nós vivemos numa cultura em que existe muita libertinagem, né? Por causa do carnaval, funk e tudo mais. Mas, então assim, os homens ainda procuram sexo, mas já não querem mais saber tanto de firmar o relacionamento, né? Então existe um movimento nos Estados Unidos que é o tal do M-Digital. São homens que não querem mais saber de casar, eles não querem saber de casar, não querem saber de namorar, não querem... Se eles conseguirem arrumar uma ficada bem, se não der paciência, e alguns deles juram nunca mais vão casar, não vão mais firmar, né, mais fechar um relacionamento, ter um relacionamento firme, e é muita gente, né, entrando nesse mercado. E o que eles argumentam é o seguinte: olha, pro homem não tem mais vantagem nenhuma, né? As vantagens antigamente, né, era o homem, né, ele ia lá e ele recebia alguma coisa em troca no relacionamento. Hoje em dia não tem nada pro homem, né? Então só o sexo não é o suficiente. Só o sexo eu vou lá e pago uma puta ou compro uma boneca inflável, né? Ou vou numa noitada e dou uma ficada e tudo mais. Isso é um problema sério, né? É um problema que é nefasto para a sociedade. E não vai dar tempo, eu vou terminar agora esse vídeo, mas eu vou tratar dessa questão em vídeos futuros. Uma sociedade assim, ela traz sérios problemas estruturais, né? Então, assim, uma sociedade de solteiros, ela ruma ao fracasso. E nós já estamos vendo sinais disso, assim, de forma acelerada. E eu vou terminar só com uma historinha rápida. Na China, eles antigamente, assim, há uns anos atrás, eles colocaram leis do divórcio, né? E muito parecidas com as do Ocidente. E aí o que estava acontecendo? Muitas vezes o cara ia lá, as chinesas, elas davam preferência para aquele cara que já acumulou alguma coisa, porque lá a gente sabe que a situação é complicada. Então o cara que foi lá e conseguiu arrumar o suficiente para, sei lá, uma casinha em algum lugar para morar e tudo mais, aí ela ia lá e casava com ele. E aí passavam uns anos, ia lá e se separava, né? E se separava e aí ela ficava com as mesmas leis aqui no Ocidente. Tem preferência para ficar com a casa e tudo mais. Os chineses, eles reverteram isso, porque lá não é como aqui, né? Lá o que o partido fala, todo mundo obedece. Lá o que o partido manda, todo mundo obedece. Então eles reverteram isso. Agora os bens ficam com o marido, se ele comprou, né, como nossa separação total de bens. Por que será que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles notaram que conforme o tempo foi passando, que os homens começaram a procurar menos mulheres para casar, eles não queriam mais saber de casar. E esse é um problema gigantesco na China, porque lá eles estabeleceram há um tempo atrás
aquela lei do filho único. Só que aí você imagina, um filho único tem que cuidar de 2 pais. Depois tem os avós. E aí como é que faz? Chega um momento que a sociedade, o peso da sociedade não suporta. Vai ter que começar a colocar idosos no paredão e matar, porque como é que você faz para resolver essa situação, né? Então, eles pegaram então, assim, eles chegaram à conclusão que não era de interesse nacional o número de divórcios que estava tendo. Então, eles foram lá e tomaram essa simples decisão. Eles reverteram, assim, estabeleceram como a separação total de bens a forma padrão de casamento. Não existe outra forma lá. E o número de divórcios caiu significativamente. Bom, eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu sei que vai ter gente, é capaz de ter gente, se cair dependendo de quem estiver assistindo, vai falar que eu tô sendo misógino, que eu sou um cara horrível e tudo mais. Mas eu peço que, se você chegou nessa conclusão, que você se inscreva e assista os próximos vídeos. Eu vou fazer vários vídeos sobre o assunto, trabalhando em cima de dados, apontando os dados. Aí, se você, depois de ver os dados, você achar que eu ainda tô sendo misógino, aí eu peço desculpas. Tudo bem? Então, gostou do vídeo? Curta, inscreva-se no canal. Se gosta de livros de suspense e terror, tem o meu livro Escrito nas Sombras. Eu vou deixar o link disso tudo aí embaixo, né, aqui embaixo. É só clicar no inscreva-se, ou se você se interessar no livro, tem lá o site para você comprar os livros. Então é isso, e até a próxima.